Pare de fingir. Você acha que pode enganar todo mundo escondendo seus verdadeiros sentimentos e exibindo um sorriso falso profissional? Mas aos olhos do universo, você está sendo transmitido ao vivo agora mesmo, sem nenhum borrão. Não estou dizendo isso para te assustar. Nem é uma retórica distorcida. É a verdade baseada na física. Você acha que seu corpo é uma máquina bioquímica feita de carne, ossos e plasma sanguíneo parasitário? Você está terrivelmente enganado. Em uma escala microscópica, no nível quântico, você é apenas uma bola de luz borrada emitindo ondas eletromagnéticas constantemente. A razão pela qual vivemos vidas tão cansativas, conflituosas e sem rumo é, em última análise, porque temos enganado nossos próprios olhos. Nos concentramos apenas naquele corpo físico visível, aplicando cosméticos e suplementos alimentares. Ignorar a fonte de energia invisível que realmente determina seu destino é o motivo pelo qual você vai à academia. Levanta pesos como um guerreiro espartano e seu laudo médico mostra números impressionantes. Mas você ainda se sente exausto. Essa exaustão não é dor muscular. É uma sensação de exaustão e deprimente. Por quê? Porque sua bateria está vazando, sua luz está piscando, sua voltagem está instável e você ainda está, ingenuamente, tomando comprimidos de vitaminas. Tentando consertar uma máquina com a placa de circuito queimada. Vamos falar sobre essa verdade assustadora. Seu corpo é, na verdade, um corpo semicondutor emissor de luz notavelmente sofisticado. E essa energia misteriosa da qual os antigos falavam já foi detectada pelos cientistas há muito tempo. Mas o mundo convencional finge não vê-la. Por quê? Uma vez que isso seja reconhecido, as atuais regras materialistas de sobrevivência da humanidade podem entrar em colapso total. Você já ouviu falar do experimento da folha fantasma? Essa história parece saída de um filme de terror. Foi descoberta acidentalmente pelo cientista soviético Semyon e sua esposa no século passado. Se você colocar uma folha fresca em um campo elétrico de alta frequência e alta voltagem, a placa fotográfica mostrará a folha cercada por uma bela auréola azul e branca, como uma luz divina. Mas isso não é tudo. A parte mais assustadora é que os pesquisadores pegaram um bisturi, cortaram um terço da folha, jogaram essa parte no lixo e depois colocaram os fragmentos restantes de volta no campo elétrico para tirar uma foto. Logicamente, já que um pedaço da folha está faltando, a luz e a sombra na fotografia também deveriam estar ausentes, certo? Isso é lógica básica. Mas quando os resultados foram divulgados, todos os cientistas de jaleco branco ficaram em silêncio. A folha na fotografia estava completa. A parte cortada, que não existe mais no mundo físico, ainda brilhava com um campo de energia claro e completo. O contorno e até as nervuras da folha ainda estavam lá. O que isso significa? Significa que o corpo físico pode ser apenas uma ilusão, um molde preenchido com um campo de energia. Quando o corpo físico desaparece, esse molde de energia continua flutuando, o que os antigos chamavam de alma.
Se as plantas são assim, o que dizer de você? Este corpo do qual você tanto se orgulha pode ser apenas uma capa de chuva descartável para a sua alma. Você se preocupa todas as noites se essa capa de chuva tem um furo ou está coberta de lama. Mas nunca pensa na pessoa lá dentro, nua e tremendo no vento frio. É por isso que eu digo, a aparência reflete o coração. Não é apenas um conselho moral, é a lógica subjacente da biologia holográfica. Seu rosto é uma manifestação do seu campo energético. Aquele biofísico alemão, Fritz Bogli, era um sujeito implacável. Ele descobriu que o DNA em organismos vivos não é apenas um depósito de código genético. É essencialmente um dispositivo de armazenamento de fótons. Cada célula do nosso corpo emite uma luz ultravioleta extremamente fraca, chamada biofótons, a cada instante. Quão fraca é essa luz? Aproximadamente equivalente à de uma vela a vários quilômetros de distância. Embora fraca, ela é extremamente ordenada, altamente coerente como um laser. Mas isso só ocorre em uma pessoa saudável. Popper descobriu que, quando uma pessoa está ansiosa, irritada ou doente, a luz emitida pelo seu corpo se altera. O feixe originalmente ordenado, como um laser, torna-se um feixe desordenado. Como o de uma lanterna, ou até mesmo fraco e turvo como um filamento prestes a se queimar. Isso explica um mistério antigo que intriga muitas pessoas. Por que algumas pessoas nos incomodam à primeira vista? Elas não fizeram nada para nos prejudicar e não são particularmente feias. Mas a mera presença delas nos faz sentir oprimidos, sufocados e com vontade de fugir. Antes, pensávamos que isso era preconceito. Mas agora o mistério está resolvido. É porque seus biofótons são caóticos. Seu campo energético está cheio de ruído e elas irradiam silenciosamente uma radiação emocional para o ambiente ao redor. Por outro lado, algumas pessoas não precisam fazer nada. Apenas por estarem sentadas, nos sentimos particularmente calmos, como se estivéssemos nos aquecendo ao sol de inverno, porque sua luz é altamente ordenada. Essa frequência ordenada também pode alinhar o campo energético desordenado do nosso corpo. Não é essa a lendária bênção? Não há nenhum poder misterioso envolvido. É simplesmente a ressonância física de vibrações de alta frequência com vibrações de baixa frequência. Precisamos mudar nossa perspectiva sobre o mundo. Você passa seus dias calculando suas economias, seus relacionamentos, quem te prejudicou, quem te deve um favor. Você pensa que está se engajando em um raciocínio lógico sofisticado, mas, em um nível energético, está criando curtos-circuitos. Cada oscilação emocional intensa, cada instância de ciúme e ressentimento em relação aos outros, é uma explosão de curto-circuito energético. Imagine seu corpo como uma placa de circuito sofisticada e cada pensamento seu como uma corrente elétrica. Se você está constantemente pensando: eu odeio aquele chefe idiota. Por que eu sou tão azarado? Ou, por que aquela pessoa tem uma vida melhor do que a minha?
Esses pensamentos são como picos de altíssima voltagem na corrente. Os impactos repetidos nesses frágeis componentes semicondutores do seu corpo resultam em capacitores explodindo e resistores queimando. Fisicamente, isso se manifesta como nódulos, hiperplasia e aquelas doenças estranhas e inexplicáveis que causam dores excruciantes. Na medicina tradicional chinesa, isso é chamado de estagnação de QI e estase sanguínea, que, em termos modernos, significa que seu caminho de luz está bloqueado. Os fótons ficam presos, incapazes de passar, e a energia se acumula, transformando-se em água estagnada que eventualmente apodrece e se torna fétida. A maior ilusão que temos neste mundo é a crença de que somos independentes. Você pensa que está envolto em sua própria pele, com o mundo exterior e você mesmo dentro dela. Esse pensamento binário nos prejudicou terrivelmente. A mecânica quântica nos diz que o observador e o observado estão emaranhados. Cada raio de luz que você emite eventualmente retornará ao seu rosto como um bumerangue. Isso soa como o velho ditado de causa e efeito. Mas podemos desmoralizar esse conceito? Não vamos pensar nisso como um velho sentado em uma nuvem, mantendo um registro de seus erros e depois dificultando as coisas para você. Não. É uma versão aprimorada da terceira lei de Newton. Você está enviando uma frequência de escassez para o universo. Por exemplo, se você reclama constantemente de ser pobre e se preocupa por não ter dinheiro, seu corpo está emitindo um sinal biofotônico. Eu sou pobre. O universo, um grande espelho sem muito humor, recebe esse sinal e diz: ok, já que você tem tanta certeza de que é pobre, vou te conectar com mais realidades que te façam sentir pobre para provar que você está certo. É por isso que muitas pessoas se tornam mais azaradas quanto mais se esforçam, e mais atoladas em dificuldades quanto mais lutam, porque seus corações estão inquietos, sua luz é caótica. Você está usando um campo de energia caótico para agarrar coisas no mundo material. Como tentar enfiar uma agulha com uma mão que sofre de Parkinson e treme. Quanto mais você tenta, mais longe o buraco da agulha chega e, no final, você só se fura e fica com as mãos cheias de sangue. Nesse ponto, alguém certamente vai se manifestar e perguntar: segundo você, eu não deveria fazer nada. Posso simplesmente sentar e emitir luz. Veja bem, essa é outra armadilha do pensamento humano. Preto e branco. Estou falando de prática espiritual, não apenas de ficar deitado. Os atuais círculos de prática espiritual são incrivelmente caóticos. Um monte de gente te ensina meditação, ou até gasta fortunas para abrir seu terceiro olho. Francamente, se você não consegue nem controlar sua própria expressão, de que tipo de terceiro olho você está falando? Mesmo que consiga, serão apenas cataratas. Onde está a verdadeira saída? Trata-se de direcionar esse foco de luz aleatório para dentro. Zhuangzi já descreveu perfeitamente que um quarto vazio dá origem à luminosidade. Quando sua mente está vazia, sem tantos pensamentos e desejos que distraem,
o quarto naturalmente se ilumina. Isso não é uma metáfora. É uma descrição física. Quando você está em um estado de foco e tranquilidade extremos, suas ondas cerebrais entram nas bandas alfa ou até beta. A emissividade biofotônica do seu corpo diminui, mas sua coerência aumenta drasticamente. Em outras palavras, você se torna um feixe de luz. O que esse feixe de luz laser pode fazer? Ele pode penetrar a névoa da realidade. Você vai perceber que, quando parar de tentar mudar os outros, aquela pessoa irritante de repente se torna menos irritante. Quando parar de se preocupar em perder o emprego amanhã, oportunidades inexplicavelmente começam a surgir. Isso não é metafísica. É o seu campo energético se fortalecendo, suas ondas gravitacionais ficando mais fortes e você começando a distorcer a realidade ao seu redor. Pare de procurar os chamados mestres. Você mesmo é um ser luminoso, apenas agora coberto por uma espessa camada de poeira. Essa poeira é o medo incutido em você desde a infância. O espírito competitivo ensinado pela sociedade e o seu ego incessantemente perturbador. Faça um experimento hoje à noite. Quando estiver prestes a gritar com seu filho, revirar os olhos para seu parceiro ou ficar deitado na cama preocupado com a hipoteca de amanhã, pare, mesmo que por apenas 3 segundos. Pense em como você não é este corpo físico. Você é uma esfera de luz. Pergunte a si mesmo: estou tornando esta luz mais brilhante ou estou jogando tinta preta nela? Libere essa tensão de querer controlar tudo. O corpo é, na verdade, muito inteligente. É um semicondutor perfeito, desde que você não interfira com ele. Conduz eletricidade e emite luz por conta própria. A razão pela qual você está doente e cansado é que interferiu nas funções naturais do seu corpo usando seu cérebro. Seu cérebro está cheio de código viral. Enquanto seu corpo executa o sistema operacional do campo cósmico original. Liberte-se e reconheça que você é apenas um nó no fluxo de energia cósmica. Quando você não estiver mais bloqueado e tudo estiver fluindo suavemente, a luz entrará naturalmente. Essa luz, que os antigos chamavam de energia justa, ou simplesmente energia, pode ser chamada como você quiser. Com ela, você não terá medo de andar no escuro, porque você mesmo é um poste de luz. Finalmente, quero lhe fazer uma pergunta. Não se apresse em respondê-la. Durma com ela, leve-a consigo pelo resto da vida. Se você cortasse a energia do seu corpo agora mesmo, e seu corpo físico desaparecesse como aquela folha cortada, o que restaria? Aquela bola de luz suspensa no ar, seria quente e brilhante, ou fria e ofuscante? Este é o único capítulo importante que você contará em toda a sua vida.